Seja bem-vindo à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Hoje nosso tema é a lição 5, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo, e vamos mergulhar fundo no material que foi preparado pelo pastor Francisco Miranda para o Teologia 24 Horas. E olha, eu confesso que esse é um tema que sempre me intrigou, sabe? Muita gente associa jejum a uma coisa meio, sei lá, extrema, antiga, talvez até mística. A nossa missão hoje é justamente ir além desse senso comum, usar esse material como nosso mapa e descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre essa prática. Será que ela ainda faz sentido para nós hoje? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? E a resposta, muitas vezes, está escondida nas próprias palavras que a Bíblia usa. Se a gente pensa em jejum só como não comer, a gente perde, assim, a parte mais rica da história. Exato, foi a primeira coisa que me saltou os olhos no material. Parece que a gente perde algo fundamental na tradução. A nossa palavra jejum soa tão técnica. Com certeza, e essa é a chave para destravar o assunto. No hebraico, lá no Antigo Testamento, a palavra mais comum é tson, que de fato significa abstinência de comida. Mas tem outra expressão, que é muito mais poderosa, que é aná. E a tradução disso é afligir a alma. Uau! Afligir a alma. Isso já soa bem mais intenso. Muito. E pense nisso não como se autoflagelar, mas como voluntariamente se colocar numa posição de desconforto para lembrar que você não está no controle. Sabe? É como abaixar o volume do mundo e das suas próprias vontades para poder ouvir a voz de Deus com mais clareza. Mas então no Novo Testamento Jesus pega essa tradição e parece complicar um pouco as coisas, né? Ele faz uma crítica muito dura ao que ele chama de jejum dos hipócritas. Sim, e aqui a gente precisa de outra palavra-chave. Quando Jesus fala de hipocritai, no grego, ele está usando um termo que vinha do teatro. Do teatro? Sim. Tipo, um ator? Exatamente. Hipocritas era literalmente um ator. Alguém que usa uma máscara e representa um papel no palco. A crítica de Jesus é contra a performance religiosa. O jejum que é feito para que os outros vejam, com o rosto todo desfigurado para parecer sofredor. Para ganhar o like da plateia. Isso, esse jejum já recebeu a sua recompensa. O aplauso humano. Fim da transação. Por isso a instrução dele é tão chocante, né? Lave o rosto, unja a cabeça, em outras palavras, haja normalmente. Ninguém precisa saber. A sua conversa é íntima com o Pai. Peraí, isso me gerou uma dúvida. Se o conceito do Antigo Testamento é afligir a alma, que soa como algo visível, uma postura de lamento, como isso se encaixa com a ordem de Jesus de lavar o rosto e jejuar em segredo? Parece uma contradição. Ótima pergunta. E não é uma contradição, é uma evolução do conceito. A aflição da alma nunca foi sobre o espetáculo, mas sobre a sinceridade do coração. O problema que Jesus combate é quando a aparência externa de piedade substitui a realidade interna de quebrantamento. A humildade genuína, que no grego a gente vê como taipinou, é o exato oposto da performance. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus coloca o jejum no mesmo pacote da oferta e da oração. E a regra é a mesma para tudo. Faça em secreto. A recompensa divina vem da autenticidade, não da atuação. Entendi. O palco mudou. Saiu da rua, do público, e foi para dentro do coração. Isso me faz pensar no pra quê disso tudo. Se não é para mostrar para os outros, qual é o objetivo final? O material do pastor Miranda conecta o jejum a uma luta interna que todo mundo vive, a tal da briga entre carne e espírito. Como o jejum entra aí? Essa é a aplicação mais prática e talvez a mais desafiadora. O jejum funciona como um treinamento para o domínio próprio. Em grego, a palavra é enkráteia, e é um dos frutos do Espírito Santo lá de Gálatas 5. O apóstolo Paulo usa uma analogia fantástica, né? A do atleta que esmurra o corpo e o submete, para não ser desqualificado depois de ter pregado aos outros. Então o jejum seria uma espécie de musculação para a força de vontade? É uma analogia perfeita.
Ao negar um desejo que é legítimo e natural, como a fome, você fortalece o músculo espiritual da sua vontade. Isso te capacita a dizer não também para os desejos desordenados, sabe? Para os impulsos da impaciência, da raiva, da cobiça. É um treinamento prático para ensinar seu corpo e sua alma quem está no comando, o Espírito de Deus e não seus apetites. Isso faz muito sentido, porque um atleta não treina só no dia da competição. Então o jejum não seria só para momentos de crise, mas uma prática constante para se manter em forma espiritualmente. Exatamente. E isso nos leva a outra grande conexão: jejum e oração. Eles são inseparáveis na Bíblia, especialmente em momentos cruciais. A oração é o diálogo da nossa dependência de Deus, o jejum é a disciplina dessa dependência. Ele remove as distrações, intensifica nosso foco e grita para nós mesmos: eu preciso de Deus mais do que eu preciso de comida agora. A gente vê a igreja em Atos jejuando e orando antes de enviar os primeiros missionários ou de consagrar líderes. Não era um ritual, era o jeito deles de dizer: Deus, nós não damos o próximo passo sem a sua direção clara. Mas é possível fazer tudo isso, ter a melhor das intenções e ainda assim errar completamente. Eu fiquei muito impactado com a passagem de Isaías 58 que o material destaca. Deus parece dar uma bronca monumental num povo por causa do jejum deles. E que bronca! Isaías 58 é, um dos capítulos mais importantes para entender isso. O povo estava jejuando, se humilhando, fazendo todo o ritual, e Deus diz, basicamente: eu odeio o jejum de vocês. Por quê? Porque era um jejum hipócrita de outra forma. Eles afligiam a alma um dia e no outro oprimiam seus trabalhadores, viviam em brigas, exploravam os pobres. É como aquela pessoa que vai à academia todo dia, posta foto do treino com uma frase motivacional, mas em casa só come besteira e critica todo mundo. Uma coisa não combina com a outra. Precisamente. Deus olha e diz: a sua dieta espiritual não bate com a sua vida real de injustiça. Uma coisa anula a outra. E então ele redefine o jejum que ele escolheu: soltar as correntes da injustiça, libertar os oprimidos, repartir a comida com o faminto, dar abrigo ao pobre. O jejum que agrada a Deus não é só sobre o que você deixa de comer, mas sobre o que você começa a fazer pelo outro. O estômago vazio só tem valor se levar a um coração cheio de misericórdia. Uau! Isso é muito forte. O jejum verdadeiro tem que transbordar para a vida prática, para a ação. E falando nisso, a Bíblia é cheia de histórias. O material do pastor Miranda traz uns exemplos que são quase cinematográficos. A história da rainha Esther, por exemplo, a situação dela era de vida ou morte. Totalmente. Havia um decreto oficial para extermínio de todo o seu povo. O relógio estava correndo. E a primeira resposta de Esther não é formar um exército ou uma aliança política, é espiritual. Ela convoca todo o povo a um jejum coletivo de 3 dias. O interessante é que o jejum não remove o risco. Ela continua dizendo aquela frase famosa: se eu tiver que morrer, morrerei. O que o jejum faz é alinhar todo o povo num clamor desesperado a Deus e dar a Esther a coragem sobrenatural para fazer o que ela precisava fazer. É a preparação para a batalha. E tem um caso parecido com o rei Josafá, que também enfrentou uma crise militar gigantesca. Sim, e a reação dele ao medo é um modelo. O primeiro impulso não é pânico, é buscar a Deus. Ele proclama um jejum em toda a nação. E a oração que ele faz em 2 Crônicas é de uma honestidade brutal. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Isso é o coração do jejum. É admitir a própria falência e fixar o olhar na única fonte de esperança. Em ambos os casos, o jejum foi a resposta a uma crise extrema. Mas aí a gente chega em Daniel. Todo mundo fala do jejum de Daniel, mas lendo o material eu percebi que talvez a gente esteja entendendo tudo errado. Essa é uma confusão muito comum e as distinções que o pastor Francisco faz são cruciais. A gente precisa olhar para 3 momentos diferentes na vida de Daniel. Primeiro, em Daniel capítulo 9, ele faz um jejum tradicional com saco e cinza como um ato de profunda intercessão e confissão pelos pecados da nação. É um jejum de arrependimento.
Certo. Depois, em Daniel 10, temos o que ficou conhecido como jejum de Daniel. Foram 21 dias em que ele se absteve de manjar desejável, carne e vinho. O propósito era específico: buscar entendimento de uma visão. Era um jejum parcial, com o objetivo de clareza espiritual. Agora, o mais importante. O episódio de Daniel, capítulo 1, quando ele e os amigos recusam a comida do rei, aquilo não foi um jejum. Como assim? Eu sempre pensei naquilo como o primeiro jejum de Daniel. Foi uma decisão de não se contaminar com a cultura e a idolatria pagã associadas àquela comida. Não foi um período temporário, mas o estabelecimento de um estilo de vida de consagração e fidelidade a Deus. E isso nos leva a uma das frases mais poderosas do estudo. Nossa, essa frase é muito boa. Deixa eu ver se eu lembro. O jejum é uma ferramenta, a consagração é um estilo de vida. É isso. Exatamente isso. Essa frase muda tudo. Ela nos impede de transformar uma ferramenta espiritual poderosa num modismo ou num ritual vazio. O famoso jejum de Daniel, que muitos praticam hoje, se não estiver conectado a um estilo de vida de consagração, pode estar pegando o conceito errado, entende? Transformando um padrão de vida num evento de 21 dias. Então, recapitulando essa nossa jornada, a gente começou com a ideia simples de não comer e descobriu uma disciplina espiritual profunda para treinar o domínio próprio, intensificar a oração, se preparar para a ação e que deve obrigatoriamente transbordar em justiça e misericórdia. Não é misticismo, nem barganha com Deus. De forma alguma. E isso nos leva à pergunta final. A pergunta que o material levanta e que exige sinceridade de cada um de nós. Que tipo de jejum temos praticado? Temos seguido modismos? Temos buscado o padrão bíblico de consagração sincera, como aquele modelo solene do dia da expiação, de uma tarde a outra? O ponto não é o legalismo sobre a duração. A Bíblia mostra vários tipos. A questão é a intenção do coração. Deus está mais interessado na sinceridade e na obediência do que no número de horas. Certo. E para que isso não fique só na teoria, né? Se alguém ouvindo quer começar a praticar, ou praticar do jeito certo, qual seria um bom primeiro passo? O material dá umas dicas bem práticas. Sim, e elas são ótimas. Uma sugestão é o jejum para alinhar prioridades. Se você se sente disperso, ansioso, separe uma refeição. Em vez de comer, use aquele tempo para orar e ler a palavra. A fome física vai te lembrar da sua fome espiritual. Outra aplicação é o jejum para dominar a carne. Se você luta com impulsividade, com irritação, pode jejuar com um propósito específico de fortalecer seu domínio próprio, pedindo força a Deus nessa área. É um ato de dizer, eu não serei escravo dos meus impulsos. E tem um lembrete importante sobre saúde, certo? Essencial. O material faz essa nota de cuidado. Pessoas com condições médicas, como diabetes, ou mulheres grávidas precisam usar de sabedoria. O jejum não é para prejudicar o corpo. Nesses casos, a prática pode ser adaptada, talvez jejuar de redes sociais, de entretenimento, sempre com bom senso. Perfeito. Então, para colocar tudo isso em movimento, aqui vai o nosso desafio da semana, inspirado na lição. Escolha um dia para realizar um jejum intencional com um propósito claro. E nesse dia, a proposta é combinar 3 ações conectando o jejum à vida. Primeira ação, intercessão. Ore especificamente por 3 pessoas. Segunda, discipulado. Converse com alguém de confiança sobre essa prática. E terceira, a mais importante, obra prática. Use o valor que você economizaria com a refeição para um ato concreto de misericórdia. Pague um café para alguém, doe 1 quilo de alimento. Assim, o jejum deixa de ser um ato egoísta e se torna uma fonte de bênção. Comente como esta aula mestre facilitou a preparação de sua aula. E se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.